Estamos, irmãos, refletindo no livro de Eclesiastes, em busca de sentido. Estamos já na nona, acho que na nona mensagem. Temos, então, estudado esse texto e hoje nós vamos, mais uma vez, para o texto do Eclesiastes, este texto tão difícil, muitas vezes, que muitas pessoas evitam. Nós não estamos evitando, pelo contrário, estamos mergulhando nele, crendo e acreditando com todo o coração que a palavra do Senhor nos abençoa, nos ajuda, nos fortalece. E hoje nós vamos estudar esse texto, Eclesiastes 4, 4 a 16. Na semana passada nós fomos até o 4, 6, e nós lemos e usamos esses três versículos, mas esses três versículos, 4, 5 e 6, fazem parte da nossa, do nosso texto hoje também. Eclesiastes 4, 4 a 16, diz assim a palavra do Senhor, versão aqui NVI, tá? Pode acompanhar na sua versão aí. Descobri que todo o trabalho e toda a realização surgem da competição que existe entre as pessoas, mas isso também é absurdo, é correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e destrói a sua vida, a própria vida. Melhor é ter um punhado com tranquilidade do que 2 punhados à custa de muito esforço e de correr atrás do vento. Descobri ainda outra situação absurda debaixo do sol. Havia um homem totalmente solitário, não tinha filho nem irmão, trabalhava sem parar. Contudo, seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava, para quem estou trabalhando tanto? E por que razão deixo de me divertir? Isso também é absurdo. É um trabalho muito ingrato. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se um cair, um amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se 2 dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Melhor é um jovem pobre e sábio do que um rei idoso e tolo, que não mais aceita a repreensão. O jovem pode ter saído da prisão e chegado ao trono, ou pode ter nascido pobre no país daquele rei. Percebi que ainda assim o povo que vivia debaixo do sol seguia o jovem, o sucessor do rei. O número dos que aderiram a ele era incontável. A geração seguinte, porém, não ficou satisfeita com o sucessor. Isso também não faz sentido. É correr atrás do vento. É a palavra do Senhor. Amém? Vamos lá, então? Eu queria iniciar essa mensagem lembrando de um desastre que deixou resultados terríveis, porque desastres, de uma maneira geral, deixam resultados por muito tempo. A gente ficou sabendo hoje, né, de manhã, por exemplo, de uma enchente muito grande lá por Ciúncula, na atividade, naquelas cidades lá do interior do Rio de Janeiro. Né, que são vales, né, e que, quando os rios enchem, muito facilmente são inundadas. Mas eu queria remeter a um desastre que aconteceu há 16 anos atrás, 2005, furacão Katrina se aproximou da costa do Golfo do México. E claro que para aquele pessoal os furacões são muito comuns, e há até mesmo o período dos furacões. Né, ali nos Estados Unidos, no Golfo do México, temporada de furacões. Mas eles não sabiam o que esperavam eles naquele ano específico. O furacão veio pelo Caribe e se aproximando do Golfo do México, mais especificamente do estado da Louisiana, nos Estados Unidos. E tudo indicava que iria atingir a cidade de Nova Orleans, de uma maneira muito devastadora. Então começaram os sinais de alerta, para que as pessoas deixassem a sua casa, para que as pessoas abandonassem a sua casa, fosse para um outro lugar, para um outro estado. Mas sabe como que é, né? As pessoas foram pensando, todo ano tem furacão aqui, a gente passa o sufoco, mas a gente consegue sobreviver.
Então o furacão foi crescendo. Houve então alertas mais fortes para abandonarem tudo. As pessoas começaram então a sair da cidade. Uns iam para Jackson, outros para Baton Rouge, cidades próximas. Mas outros tantos permaneceram, talvez porque não tinham para onde ir, ou porque imaginavam que poderiam suportar aquela grande dificuldade. Muitos também não acreditaram na seriedade e foram, então, acharam que poderiam, então, enfrentar aquele furacão. No final de agosto de 2005, o furacão chega em terra. E Nova Orleans não foi então uma das mais afetadas. Não foi a mais afetada, mas foi uma das mais afetadas. Ventos de 300 km por hora. E para a gente entender bem o que aconteceu naquela cidade, igual às cidades ali do interior do Rio, Nova Orleans, não igual, mas que ficam no vale, né? Nova Orleans é pior, ela fica abaixo do nível do mar, numa bacia. Para você ter ideia, naquela cidade, os cemitérios, você não pode sepultar pessoas debaixo do chão, porque você corre o risco de inundações, você ter corpos boiando. Então você tem mausoléus onde os corpos são colocados. A cidade então foi construída e protegida por diques, por represas, que ficavam e traziam esta proteção àquela cidade. O que aconteceu foi que a água então encheu e rompeu os diques daquela cidade. Aquela cidade foi inundada. 80% da cidade ficou embaixo d'água. Muitos mortos, muitos desaparecidos, 80 bilhões de dólares em prejuízos. O que eu quero te chamar a atenção aqui para este desastre é que aquela cidade nunca mais foi a mesma. Porque o pior da humanidade se mostrou ali. Muitos saques, muita violência, muitos ataques a pessoas. E hoje ainda, 16 anos depois, você consegue ver marcas da água, marcas que ficaram naquela cidade. Uma cidade já melancólica por causa do jazz, se torna uma cidade ainda mais melancólica. E depois de 2005, nunca mais seria de novo a mesma cidade. E os efeitos daquela inundação estão por toda parte. Se podem sentir na economia, na saúde, na moral e na fé que eles tinham na sua capacidade de resolver os problemas. Eles viram que quando o desastre chega, cada um cuida do seu, cada um pensa no seu, cada um age conforme a sua necessidade. O desastre Katrina não é nada frente ao furacão que inundou a humanidade quando nós decidimos que não viveríamos de acordo com a vontade daquele que nos criou. Gênesis 3, o homem decide então construir a sua história. E a partir daquele momento, você conhece bem essa história, a partir daquele momento, que o homem comeu do fruto que Deus disse que não deveria comer, algo muito pior do que um grande desastre, do que um tsunami, do que um furacão, aconteceu. Todo o universo foi corrompido, todo o universo foi atingido. E a partir de então, temos que lidar com estes efeitos, com esta consequência, com esses princípios e valores que norteiam a vida humana, as sociedades, desde Gênesis 3. Assim como em Nova Orleans, quando as pessoas começaram a viver de acordo com a sua necessidade e aquela cidade passou a ser uma cidade muito violenta por conta daquele desastre. Nós também, desde o desastre da queda, vivemos tocados e tomados por este resultado e por estas consequências. É isso que o pregador está vendo debaixo do sol. Ele está começando a perceber as marcas da queda debaixo do sol. Então eu quero contigo hoje, em resumo, eu trouxe aqui umas fotos que eu nem passei, ia passando, esqueci, umas fotos lá deste terrível desastre em Nova Orleans.
Infelizmente, nós vemos isso todos os anos aqui na nosso Rio de Janeiro. Eu quero hoje, em resumo, nós vamos ver que a vida funciona ou flui melhor com um coração contente, junto com as pessoas e aprendendo sempre. A vida funciona melhor com um coração contente, junto com as pessoas e aprendendo sempre. Então eu quero compartilhar com você os ensinamentos do pregador nesta nossa reflexão, simples assim. E a primeira lição que o pregador traz para a gente é esta: a vida flui melhor com um coração contente. A vida flui melhor com um coração contente. Versos 4 a 6, o pregador diz: descobri que todo trabalho, toda realização surgem da competição que existe entre as pessoas. Mas isso também é absurdo, é correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e destrói a própria vida. Melhor é ter um punhado com tranquilidade do que 2 punhados à custa de muito esforço e de correr atrás do vento. Eu queria te chamar a tua atenção para um problema de tradução. Na revista atualizada, que é geralmente a que nós temos um problema de tradução. Porque lá, os versículos 5 e 6 diz o seguinte: o tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo: melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Os linguistas, de uma maneira geral, os tradutores, entendem que há um erro aqui. Este dizendo aqui está errado, porque esta frase não é do tolo, esta frase é do pregador. Esta frase do versículo 6 é do pregador. Então a tradução melhor seria esta: o tolo cruza os braços e destrói a própria vida. Ponto. E o pregador então diz: melhor é ter um punhado com tranquilidade do que 2 punhados à custa de muito esforço e de correr atrás do vento. O que o pregador está dizendo, querido irmão, irmã, é que o tolo cruza os braços e come a própria vida. Mas muito melhor do que isto é viver com um punhado com tranquilidade do que com 2 punhados à custa de muito esforço. O pregador ele vem, pouco a pouco, considerando a vida debaixo do sol. Ele está investigando tudo. Semana passada, ele vê que a poeira da morte está por todo lado. Mas ele aprofunda isto. Ele diz que o nosso futuro é nos tornarmos esta poeira. E hoje nós continuamos essa investigação do pregador. O pregador diz que um dos maiores danos que a queda nos trouxe é que nós começamos a olhar o mundo de maneira predatória. Nós começamos a olhar a vida de maneira predatória. Como uma pessoa numa cidade inundada, com pouca comida. E as pessoas começam a olhar a vida então como algo predatório. Se eu não pegar, alguém vai pegar. Se eu não fizer, alguém vai fazer. É melhor eu ir defender o meu. Como é que é? Tem um ditado: farinha pouca, meu pirão primeiro. E aí na época da vacina, estava farinha pouca, minha vacina primeiro. Tem essa história também. Hoje, infelizmente, tem gente querendo pular a fila dos outros. O pregador ele vem falando sobre isso e fala sobre isso. Nós aprendemos que desde a queda, nós vivemos neste mundo. Um mundo difícil, debaixo do sol. Antes da queda, tudo estava aberto. Tudo nos era oferecido. Tudo que Deus criou nos era oferecido de boa vontade. Tudo era muito fácil. Hoje a terra nos resiste. É o que diz a Escritura Sagrada. Adão aprendeu isso da pior maneira. Nós aprendemos desde que nascemos sobre isso. O que aprendemos desde que nascemos? Se queremos ser alguém na vida, temos que tomar o que é nosso. Ele diz, então, descobri que todo trabalho, toda realização surgem da competição que existe entre as pessoas. Falamos disso um pouco na semana passada. A competição se dá da inveja. E essa inveja come o nosso coração. Porque isso nos dá a falsa impressão de que nós vamos encontrar alegria.
quando a gente tiver o que o outro tem, ou quando a gente for aquilo que a gente não é, a gente vive a vida achando que isso nos dará alegria. O problema é que isso resulta numa vida vivida a partir do foco no trabalho, na relação. E nós queremos então um trabalho não porque é uma vocação, mas porque é um suposto caminho para a felicidade. Nós invejamos coisas materiais, nós invejamos casa, invejamos carro, invejamos roupa, invejamos celular, invejamos tecnologia, nós invejamos coisas físicas, invejamos a mulher do próximo, o homem do próximo, os filhos do próximo. Invejamos aquilo que não temos. Podemos invejar habilidades. Eu vejo aquele irmão tocando um instrumento, eu queria tocar como ele. Queria ser igual a ele. Eu quero passar no concurso como aquela pessoa que passou, porque eu quero ser feliz. E essa é a ilusão do coração no mundo que foi destruído pelo desastre. Condicionamos a nossa satisfação, a satisfação do coração, em estar em posse de algo. Mas a verdade é o seguinte, estamos olhando e dizendo o seguinte: Senhor, o que Tu me deste não é suficiente para mim. Senhor, o que tenho não é suficiente para mim. Senhor, eu preciso de mais e de mais. Senhor, o Senhor não sabe direito do que eu preciso. E o mais triste disso tudo é que esse ciclo de competição e inveja não tem fim. Porque se você consegue tudo o que você quer, alguém vai olhar para você também com inveja e querendo o que você conseguiu. E esse ciclo é interminável. Qual a solução para isso, irmãos? Parar de sonhar? Qual a solução para isso? Largar tudo? Viver de amor, por exemplo? O contrário, qual a solução para isso? Me tornar um viciado em trabalho, largo minha família e vou trabalhar para ter e ter e ter. São esses dois extremos. Largo de lado os sonhos, ignorando os problemas da vida. Ou me lanço ao trabalho de maneira enlouquecedora para ter tudo que eu quero ter. O pregador então explica que essas duas soluções são ruins. Voltando aqui. No verso 5, é aquele que não trabalha, larga os sonhos para lá, esperando que alguém faça por ele. Enquanto o verso 4 fala daquele que enche as duas mãos de trabalho por causa da competição. E ele diz o que é melhor, e o melhor está no verso 6. Melhor é encontrar o equilíbrio bíblico. Melhor é encontrar o equilíbrio bíblico, em vez de duas mãos cheias de trabalho, ou duas mãos vazias, por que não uma mão cheia de trabalho e a outra de descanso? Entre uma mão vazia ou duas mãos vazias, daquele que não trabalha, daquele que não tem sonhos, daquele que não deseja alcançar coisas na vida, e a vida louca daquele que está cheio de sonhos e deixa o seu coração se encher, sobretudo por causa da competição. O pregador está dizendo, o melhor é o equilíbrio. Por que não encher uma mão e a outra está vazia para o descanso? O pregador está dizendo, meu querido irmão, a saída é aquietar o coração e entender que Deus é o Senhor. A saída é entender que Ele nos colocou diante de coisas que nós teremos que fazer, e estas são as nossas vocações, o nosso trabalho, aquilo que nós produzimos. Mas que passando disso, as coisas começam a complicar. Você já ouviu falar dessa expressão, menos é mais? Menos é mais. Menos é mais. Sabe de onde vem isso? Alguém chuta? Do Nelson que fala sempre isso. Menos é mais. Isso vem da arquitetura. Vem da arquitetura. Um grupo de arquitetos que começam a fazer e a praticar a arquitetura desta maneira. Vamos fazer arte e design
de uma maneira minimalista, usar o mínimo de elementos para que a simplicidade seja a marca daquela edificação. Ou seja, menos é mais. Olhando para a nossa vida, falando de contentamento, irmão, geralmente menos é mais. Não precisamos de tudo o que achamos que precisamos. Não precisamos de tudo o que achamos que precisamos. Não precisamos nos mover tendo como motivação ter o que o outro tem. Porque o que temos é suficiente. Isto é contentamento. Jesus viveu assim. Jesus é o exemplo maior de alguém que viveu assim. Jesus nunca fica à toa esperando, nós lemos os evangelhos e vemos, nunca fica à toa esperando as coisas acontecerem, as coisas virem até ele. Mas ele não é um workaholic, ele não é um cara que não para, pelo contrário, ele para orar, ele para descansar, ele para ficar e conversar com seus amigos. Ele sabe parar. Jesus sabia parar. Ele sabia que há tempo para tudo debaixo do sol, como diz o pregador. Há tempo de curar, há tempo de descansar, há tempo de chorar. Há tempo de transformar água num bom vinho para festejar e celebrar num casamento. Contentamento, irmãos, é saber que a boa providência do nosso Senhor e Rei Jesus é suficiente para vivermos bem e sabermos que tudo o que temos vem dele. Podemos conquistar coisas, mas que essas coisas não se tornem ídolos do nosso coração. Então, primeiro ensinamento é que um dos efeitos da queda é a inveja, que geralmente move o coração do homem caído. No entanto, o pregador diz, a vida flui melhor com o coração contente. Mas ele não para aqui. Uma segunda lição que ele nos traz nesse texto é que além da vida fluir melhor com o coração contente, a vida flui melhor junto com as pessoas. Ele diz, e continua no texto bíblico, verso 7 até o 11, ele diz, descobri ainda outra situação absurda debaixo do sol. Havia um homem totalmente solitário, não tinha filho, nem irmão, trabalhava sem parar. Contudo, os seus olhos não se satisfaziam com suas riquezas. Ele sequer perguntava, para quem estou trabalhando tanto? Por que razão deixo de me divertir? Isso também é absurdo, é um trabalho muito ingrato. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho das duas pessoas. Na versão, a revista atualizada, é melhor serem dois do que um, não é isto? E ele diz, se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos, como porém manter-se aquecido sozinho. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um coração de 3 cordas não se rompe com facilidade. Se o primeiro efeito trazido aqui da queda pelo pregador é a inveja e a competição, o segundo é que o coração dos homens se separou. E Deus falou isso para os nossos primeiros pais. Ele disse que Eva procuraria dominar o seu esposo, procuraria usurpar o lugar dele. Deus falou que ele, o esposo, iria tentar dominá-la, não pelo amor, não conquistá-la pelo amor, mas pela força. E nós que vivemos neste mundo, vivemos as marcas das águas em nossos relacionamentos. Maridos que não colocam as suas esposas em primeiro lugar. Maridos que não vivem e morrem pelas suas esposas, como Cristo morreu pela igreja. Esposas que não honram os seus maridos. E não somente nos casamentos estão as marcas da destruição que houve no mundo, mas em todos os relacionamentos debaixo do sol. Pais e filhos, amigos, irmãos. Todo relacionamento está marcado pela queda. E o pregador então exemplifica
dizendo: o homem trabalha, trabalha, não tem ninguém. Ele sequer para pensar que o que consegue construir não serve para ninguém. Esse homem achou que era melhor ficar sozinho. Esse homem tem o coração marcado pela queda, ele não para pensar. Ele trabalha, trabalha, mas a pergunta é: para quem está trabalhando? Para quem está trabalhando se ele vive sozinho? Irmãos, nós vivemos num tempo de individualismo. E o pior é que nós louvamos esse individualismo quando dizemos para os nossos filhos: meu filho, você tem que se virar sozinho, ninguém vai te ajudar. Não é isso que falamos geralmente para os nossos filhos? Ensinamos os nossos filhos que o mundo é dos fortes e que eles têm que aprender a se virar sozinho. É isso que fazemos quando nós ensinamos os nossos filhos. Ensinamos isso, mas isso é resultado da queda. Não podemos andar sozinhos. Não devemos andar sozinhos. E o sábio está falando isso. Não. Fomos feitos para andar juntos. E ele traz aqui 3 exemplos. Eu já falamos sobre isso à igreja, mas eu quero trazer esses exemplos que o pregador traz. O primeiro exemplo fala sobre tropeços e descuidos. Ele diz: se na jornada, e aqui a gente tem que pensar nisso, ele está usando a metáfora de uma jornada longa. As pessoas naquele tempo, elas não faziam viagens pequenas, elas andavam a pé dias viajando, tinha que passar dia, depois a noite. E não tinha esse negócio de hotel, de como é que é? B&B, mais o que? Booking. Não tinha esse negócio. Muitas vezes tinha que ir para uma caverna, para um lugar sem nenhum tipo de segurança. E ele traz 3 exemplos. O primeiro fala dos tropeços e descuidos. Ele diz: se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E por que isso é importante? Porque ao longo da jornada, pessoas tropeçam. Ao longo do caminho e de uma jornada difícil, pessoas se descuidam e caem. E ai daquele que estiver sozinho, porque não haverá quem o levante. O segundo exemplo, ainda nesta ideia de viagens longas, e que você precisa ir para uma caverna, uma gruta, um lugar, para tentar se proteger do frio da noite, ele diz: se 2 dormirem juntos, vão manter-se aquecidos, como porém manter-se aquecido sozinho? Viajantes que têm que passar por situações extremas. Muitas vezes na nossa jornada, querido irmão, irmã, nós também somos pegos de surpresa com situações extremas, da vida. Como fomos pegos no dia 15 de março de 2020, nós não podíamos mais fazer o culto aqui. Fomos pegos de surpresa. Acontece um acidente, perdemos alguém importante, o desemprego que chega sem avisar. São situações que nós não esperávamos. É bom ter alguém do lado para que a gente possa se aquecer. É bom ter alguém do lado, porque na hora que a dificuldade chegar, nós encontraremos o calor da presença, da ajuda de pessoas que estão ao nosso lado. É melhor andar junto do que andar sozinho. Terceiro exemplo que ele traz está no verso 12a. Um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Assaltos eram muito comuns naquelas estradas. Ladrões que ficavam à espreita, esperando viajantes que estavam desprotegidos. E ele está falando aqui assim: se você estiver sozinho, você se torna presa fácil. O assaltante tira tudo de você, te soca e te deixa no meio do caminho. Por isso a tese é: melhor serem 2, porque ao longo da vida nós tropeçamos, ao longo da vida nós enfrentamos noites frias, mas ao longo da vida nós também somos vítimas de assaltos.
melhor, irmão, irmã, será se nós tivermos com quem compartilhar, tivermos com quem andar, tivermos junto com pessoas, tivermos alianças com pessoas que caminhem ao nosso lado. Há um poema do pastor Vadislau Gomes, muito bonito. Ele diz no seu poema: dá-me um irmão que saiba amar, de lábios que construam a verdade, de olhos que desvendem para a par os rumos da justiça e bondade. Dá-me uma mão que queira me afagar, que queira ter o calor das minhas mãos, o alimento, o acalanto para cessar a dor das suas lágrimas. Ó, dá-me um irmão a quem eu ame sem egoísmos e sem competição, que com Deus queira ser um, que em Deus seja mais um. Com amizade e lealdade a espantar o frio dos corações, dá-me um irmão que seja meu amigo, sem que despreze os demais irmãos, para que o amor, quando for antigo, inspire união das outras mãos. É o que diz o poema do pastor Vadislau Gomes. Você acha que é melhor andar sozinho? Porque você nasceu num país depois de uma grande calamidade. Você acha que é melhor andar sozinho? Porque você nasceu num lugar depois de uma grande calamidade. Mas para manter o coração aquecido, para ser protegido dos inimigos, para te levantar quando for caído, você precisa de alguém. Nós vamos hoje, essa semana, se Deus permitir, voltar aos nossos pequenos grupos. O pequeno grupo é um lugar especial, onde a gente pode desenvolver relacionamentos, onde a gente sai dessa relação muito formal, domingueira, e a gente vai para uma relação mais profunda, e a gente pode compartilhar as nossas dificuldades, e a gente pode aprofundar as nossas fraquezas, e a gente pode orar juntos uns pelos outros. É melhor serem dois do que um. Não fique sozinho, não ande sozinho. E nós podemos viver isso, querido irmão, porque o Rei Jesus, Ele supre todas as nossas necessidades. E nós não precisamos mais de inveja e competição. Mas também porque Ele é sacerdote, que rompe a barreira do pecado. E o pecado que nos separa de Deus, agora está sobre Jesus Cristo. O pecado que nos separava do nosso irmão, agora estão sobre Jesus Cristo, o nosso sacerdote. A vida não pode se dar em separação, mas em Cristo nós somos um, como diz o texto bíblico. Nossos relacionamentos podem não ser mais predatórios, como eram antes. Não precisamos olhar para o nosso irmão como um competidor, mas podemos olhar para o nosso irmão como um companheiro de jornada e de caminhada. A vida, querido irmão, querida irmã, ela flui melhor. Ela flui muito melhor quando a gente vive com contentamento, quando a gente tem um coração contente. A vida flui muito melhor quando nós andamos juntos. E para a gente finalizar, caminhar para o final da nossa mensagem, a vida flui muito melhor quando nós temos um coração aprendiz. Melhor é um jovem pobre e sábio do que um rei idoso e tolo, que não mais aceita a repreensão. O jovem pode ter saído da prisão e chegado ao trono, ou pode ter nascido pobre no país daquele rei. Percebi que ainda assim, o povo que vivia debaixo do sol seguia o jovem, o sucessor do rei. O número dos que aderiram a ele era incontável. A geração seguinte, porém, não ficou satisfeita com o sucessor. Isso também não faz sentido, é correr atrás do vento. O terceiro efeito, depois da competição e da separação dos corações, que o pregador vai observar debaixo do sol, depois do furacão da queda, é a arrogância dos corações. A arrogância dos corações. A ideia de que já chegamos a um tal patamar de sabedoria que não precisamos mais de ninguém, que não precisamos mais aprender. E de certa maneira essa foi uma das marcas de Adão e Eva. Eles consideraram que poderiam tomar a decisão sozinhos. Quando estão diante do fruto, quando a serpente lhes
induziu a isto. Eles acharam que poderiam tomar a decisão sozinhos e fizeram isso. E o pregador, ele conta uma história. Ele fala sobre um jovem pobre e sábio, e um rei velho e insensato. E ele diz, melhor é o jovem sábio. Melhor é o jovem sábio. Ele diz, mesmo que o velho tenha vindo da pobreza, tenha enfrentado grandes lutas, mesmo que ele tenha muita experiência ao longo da vida, é melhor o jovem sábio. Por quê? Porque a sabedoria, irmãos, não está ligada somente a entender das coisas, embora isso seja bom. A sabedoria não é ter tido muitas experiências de vida para a gente contar para os netos, embora isso também seja bom. O texto mostra que ele não tem uma coisa. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei idoso e tolo que não mais aceita repreensão. E essa é a tragédia do rei. Qual a tragédia do rei? O coração dele se tornou um coração arrogante, um coração que não é mais ensinável. Ele não se deixa orientar, ele não se deixa admoestar. O coração dele endureceu e chegou no ponto de achar que ele não precisa mais de ajuda. No início do reinado, ele ouvia as pessoas. Mas chegou um ponto que a arrogância tomou conta do seu coração. Ele não queria mais ouvir as pessoas que lhe orientavam. Veja a história das nações e dos impérios. O ocásio dos impérios acontece justamente e geralmente quando reis deixam de ouvir seus conselheiros, quando eles começam a deixar arrogância e orgulho entrar no seu coração depois que se tornam grandes. Mas não são só os velhos, e muitas vezes os velhos que não se deixam admoestar. Hoje vemos muitos jovens que não se deixam admoestar, acabaram de entrar na vida adulta e acham que sabem tudo. E acham que não precisam dos seus pais, e não ouvem conselho das pessoas que querem o seu bem. E às vezes são jovens de 40 e poucos anos como eu, em alguns momentos da vida, achando que eu sei o caminho das pedras e não preciso de uma mentoria. Nós somos assim, nós fazemos assim, e nós precisamos de Cristo para mudar a nossa vida. E é bem provável que quando eu chegar nos 60, 70 anos, em muitos momentos serei tentado a achar que sei de tudo. Afinal das contas, já tenho 60, 70 anos, já vivi muito nessa vida. Meu irmão, minha irmã, se for assim, você terá se tornado um tolo como este rei. João Calvino, ele diz que na sua conversão Deus subjugou o seu coração. Um coração arrogante, lhe deu um coração ensinável, um coração que estava pronto a aprender, um coração dócil, um coração maleável. E a pergunta que eu te faço é essa: quando é que você deixou de ser ensinável? Quando é que você deixou de ouvir as pessoas? Quando é que você começou a viver achando que você sabe de tudo? Quando é que você começou a andar achando que não precisa de pessoas? Dizendo o seguinte: preciso só da Bíblia para ela me ensinar, não preciso de conselheiros, não preciso de pessoas mais experientes que me ensinam, que me ajudem. Quando foi que isso aconteceu na sua vida? Essa é a história da vida cristã. Vivermos a nossa vida buscando a simplicidade da vida cristã, a beleza e contentamento que existe na simplicidade. A simplicidade é um presente de Deus que nos ensina que não há nada vergonhoso em me curvar, em me submeter, mesmo na velhice, eu posso me submeter. Não há nada de vergonhoso em assumir que somos obra inacabada, que estamos em construção, que somos peça de tapeçaria em formação, ainda meio sem muito sentido, mas que ficará linda em tudo, exaltando a grandeza do tapeceiro.
E Jesus está em tudo isso. Ele cresceu em sabedoria. E essa é a boa notícia. O nosso rei que nos dá o que necessitamos para vivermos contentes. O nosso sumo sacerdote que rompe as barreiras do relacionamento. É também o nosso profeta que continua a nos ensinar a vida inteira. Com a palavra de Deus, Ele vai quebrar os nossos corações, Ele vai nos fazer aprender. E quanto mais nós aprendemos, entendemos que temos ainda mais a aprender. Quanto mais sabemos e reconhecemos que temos ainda muito mais a aprender. Ele veio lidar com o furacão do pecado que inundou o mundo. Ele veio lidar com a rebeldia do nosso coração, que acha que pode resolver tudo. Ele é o nosso profeta, sacerdote e rei. Venha a Jesus Cristo. Entregue-se a Jesus Cristo. Ele tem um coração manso, totalmente amável. Ele é a fonte de todo tesouro e conhecimento. Ele é nosso irmão mais velho. Aprenda dele, entregue-se a ele, coloque a sua vida depositada nas mãos de Jesus Cristo. Ele é poderoso para desfazer os efeitos daquele grande furacão que inundou e que atingiu a vida, o coração da humanidade. Mas ele, na cruz do Calvário, levou os nossos pecados e ele então nos dá nova vida e vida abundante, porque ele é poderoso para isso. Os ofícios de Jesus: ele é rei, sacerdote e profeta. Ele é rei para nos garantir que cuida de nós e nos trazer contentamento. Ele é sacerdote que levou sobre si os nossos pecados e nos deu de novo comunhão com Deus e nos dá comunhão com o nosso irmão. Mas ele é profeta que nos ensina a sua palavra e nos orienta para que vivamos de acordo com ela, para a glória do nome do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos, irmãos.